Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Operação Retomada, a realidade superando a ficção, parte 9, recessão no Brasil. O ministro da Economia então era Pedro Malan e o presidente do Banco Central brasileiro, Gustavo Franco. Aquele movimento rachou a economia brasileira, que novamente entraria em profunda recessão e não mais se recuperaria tão cedo. Escondendo a pressão cambial fortíssima na época, FHC conseguiu ainda se reeleger em 1998. Porém, logo após sua posse em 1999, os ataques especulativos explodem, a pressão cambial não aguenta e o dólar dispara no Brasil. Sobe mais de 100% em apenas 3 dias, o que faz com que bancos, empresas de leasing, escritórios de importação e outros negócios, além de pessoas físicas, fossem todos à bancarrota. Era janeiro de 1999 e pouco tempo depois disso, FHC, obedecendo cegamente às instruções dos bilionários da nova ordem mundial, arrancava os comandantes militares das mesas de reuniões governamentais, criando então o Ministério da Defesa e colocando um civil, o capixaba Elcio Alvarez, como então chefe das 3 Forças Armadas e do Estado-Maior das FFAA. Em 10 de junho de 1999, o Ministério da Defesa foi criado oficialmente, através da Lei Complementar número 97 de 1999, substituindo os antigos ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que foram todos transformados em comandos do Ministério da Defesa. Mais um motivo para os militares continuarem sua vigilância permanente contra todo esse entreguismo canalha. Porém, ainda não era a hora da guerra chegar. Eu fico aqui imaginando o número de agentes infiltrados que as agências de informações deveriam ter dentro daquelas reuniões dos clubes de bilionários. Imagino quantos não perderam suas vidas a fim de repassar informações altamente sigilosas. Esses, então, heróis que a humanidade nunca se lembrará ou nunca conhecerá. A história registrada pelos militares. Estamos então ali no final dos anos 90 e só um brasileiro contra-atacava os donos do mundo, além da vigilância das Forças Armadas preparando-se para a vindoura guerra. Esse brasileiro era o Dr. Enéas Carneiro, então deputado federal, que eu mesmo tive o prazer de conhecer pessoalmente justamente nessa época e conversamos muito sobre algumas coisas. Então, ano de 2000, mês de outubro.
É bom deixar claro que o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho alertava em seus livros, já nessa época, que as forças armadas de todo o mundo livre, um dia, iriam se levantar contra os planos nefastos desta classe globalista, os bilionários inescrupulosos do planeta que se reuniam nos seus clubes infames e dominavam totalmente os meios de comunicação. O general alertava em seus livros que talvez não vivesse para ver esse dia, o dia do grande levante, o dia que o embate começaria. Ele frisava sempre a ambição desses globalistas pelas riquezas e pela imensidão de recursos naturais da nossa Amazônia. Logicamente, o general esperava que o embate viria então por uma guerra de quinta geração. A internet já começava a se moldar e a se tornar necessária aos seres humanos. O sistema de troca de mensagens via e-mail, o correio eletrônico, né? A palavra e-mail original do inglês significa electronic mail ou correio eletrônico. Então já era uma realidade sem volta. Mas ainda nessa época, a quantidade de pessoas que dispunham de um PC em casa ou internet de banda larga era bem limitada. Usavam-se as linhas tradicionais telefônicas. No comando da América, Bill Clinton estava em seus dias finais e os candidatos a disputarem as eleições eram o republicano George Walker Bush, filho do ex-presidente homônimo, e pelo lado democrata, o então vice-presidente Al Gore. As eleições rumaram a um impasse absurdo, discussões homéricas e após contagens e recontagens de votos, o republicano George Bush levou a melhor, levou a Casa Branca. Com exceção da Flórida e do estado natal de Al Gore, o Tennessee, George Bush ganhou nos estados do sul com margens confortáveis, incluindo o estado natal do então presidente Bill Clinton, o Arkansas, e também assegurou vitórias no Ohio, Indiana e na maioria dos estados rurais do centro-oeste, a maioria dos estados das montanhas rochosas e o Alasca. Gore balanceou Bush por ganhar os estados do nordeste dos Estados Unidos, com a única exceção de New Hampshire, aonde Bush ganhou por pouco. A maior parte dos estados rurais da região centro-oeste superior, todos os estados da costa do Pacífico, Washington, Oregon e Califórnia, e ganhou também no Havaí. À medida que a noite eleitoral avançava, os resultados num punhado de estados de pequeno e médio tamanho, incluindo no Wisconsin e Iowa, estavam extremamente próximos. No entanto, seria o estado da Flórida que deixaria claro o vencedor da eleição. Com os resultados finais nacionais registrados na manhã seguinte, Bush tinha claramente ganhado um total de 246 votos eleitorais, enquanto Gore tinha ganhado 255 votos. Eram necessários 270 votos para vencer. Dois estados menores, o Novo México e o Oregon, ainda estavam demasiado próximos para se tirarem conclusões. Foi na Flórida, 25 votos do colégio eleitoral, no entanto, que os meios de comunicação social concentraram a sua atenção. Matematicamente, os 25 votos eleitorais da Flórida tornaram-se a chave para uma vitória eleitoral para qualquer candidato. Embora os estados do Novo México e Oregon também tinham sido declarados em favor de Gore nos dias seguintes, a votação em todo o estado da Flórida tornou-se o centro das atenções, porque o vencedor daquele estado acabaria por ganhar a eleição. O resultado da eleição ainda não era conhecido mais de um mês após a votação, devido ao longo processo de contagem e depois de recontagem dos mesmos votos das eleições presidenciais da Flórida. Obviamente, os donos do mundo, que tinham ambos os candidatos em seus bolsos, para eles nada mudaria. Observem atentamente que a nova ordem mundial também controla uma parte da direita, que isso fique muito claro. A nova ordem mundial então prosseguia a todo vapor, enquanto o outro lado, os militares, ainda se preparavam logisticamente para o que viriam a enfrentar.
O golpe mais colossal dessa gente aconteceu em setembro de 2001, precisamente no dia 11 de setembro, quando 2 aviões atingiram as torres do Centro Mundial do Comércio em Nova York e um terceiro avião atingia o coração de defesa da América, justamente o Pentágono. Os ataques de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do Centro Mundial do Comércio, World Trade Center, na cidade de Nova York, matando todos a bordo e milhares de pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas após os impactos, destruindo edifícios vizinhos e causando vários outros danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington, D.C. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia, depois de alguns de seus passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle da aeronave dos sequestradores, que a tinham reencaminhado na direção da capital norte-americana. Não houve sobreviventes em qualquer um dos voos. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram de civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Além disso, há pelo menos um óbito secundário. Uma pessoa foi descartada da contagem por um médico legista, pois teria sido morto por uma doença pulmonar devido à exposição à poeira do colapso do World Trade Center. Os Estados Unidos responderam aos ataques com o lançamento da guerra ao terror. O país invadiu o Afeganistão para derrubar o Talibã, que obrigou os terroristas da Al-Qaeda. Abrigou os terroristas da Al-Qaeda. Os Estados Unidos também aprovaram o USA Patriot Act. Muitos outros países também reforçaram a sua legislação antiterrorismo e ampliaram os poderes de aplicação da lei. Algumas bolsas de valores americanas ficaram fechadas no resto da semana seguinte ao ataque e registraram enormes prejuízos ao reabrir, especialmente nas indústrias aéreas e de seguro. O desaparecimento de bilhões de dólares em escritórios destruídos causaram sérios danos à economia de Lower Manhattan, em Nova York. Os danos no Pentágono foram reparados em 1 ano e o memorial do Pentágono foi construído ao lado do prédio. O processo de reconstrução foi iniciado no local do World Trade Center. Em 2006, então, uma nova torre de escritórios foi concluída naquele mesmo local. O World Trade Center 7, a torre One World Trade Center, construída no local, é um dos arranha-céus mais altos da América do Norte, com 541 metros de altura. Mais 3 edifícios estão previstos para serem construídos no local das antigas Torres Gêmeas, além de um memorial às vítimas dos ataques, que já foi concluído. Ali era o início da justificativa globalista para a desestabilização do Oriente Médio, necessária aos planos nefastos. Os campos de óleo iraquianos eram demandados pelos canalhas e a morte de milhares de civis em sua empreitada eram apenas um número insignificante para esses desgraçados. Lograram êxito e em pouco tempo uma justificativa falsa de que o Iraque possuía armas de destruição em massa era colocada no tabuleiro a fim de justificar uma invasão e a apropriação dos campos de petróleo daquele país.
O Pentágono, com o alto comando feito de palhaço e completamente à disposição dessas pessoas, começava então a planejar efetivamente o dia de retomada da posição. Estamos em 2001 e a superestrutura militar, pelo gigantismo, pela sua própria natureza de priorizar a disciplina e a hierarquia, começa então a sua movimentação em direção ao que seria o dia 1 do Levante. É bom deixar claro que a interpretação do que pode ser o dia 1 do Levante pode ser diferente para várias pessoas. Eu tenho a minha, outros podem ter as deles. Ninguém saberá dizer ao certo quando o bloco militar ocidental decidiu efetivamente iniciar a guerra contra os bilionários. Estamos aqui então já no comecinho dos anos 2000 e mais alguns anos seriam necessários para o revide. Está chegando a hora. 10 ou 11 anos à frente, para a história, absolutamente nada significam. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.